Ela sorria pra mim e dava em cima do meu marido. Esse é o título. Meu nome é Gleice Brito e vou te contar mais um relato. Antes de começar o relato, um recado rápido para você que quer enviar a sua história, o seu relato. É só procurar o e-mail fixado nesse perfil. Mas eu também vou colocar esse mesmo e-mail na descrição desse vídeo. Agora sim, vamos ao relato. Oi Gleice, tudo bem? Vou tentar resumir minha história para não ficar tão longa. Gleice, eu sempre dizia que confiava em duas pessoas de olhos fechados, no meu marido e na minha melhor amiga. Hoje eu continuo confiando em um deles. Vou usar nomes trocados, pode me chamar de Carolina. Eu conheci a Vanessa quando ainda éramos muito jovens. Foram 10 anos de amizade, 10 anos compartilhando aniversários, choros, conquistas, férias, cafés, segredos e sonhos. Ela conheceu meus filhos ainda pequenos, entrava na minha casa sem precisar bater, sabia onde ficavam os copos, as panelas, era praticamente da família. Meu marido Marcos sempre foi muito educado com ela, conversava quando ela chegava, dava risada das histórias, mas nunca foi aquele homem de ficar de muita intimidade com minhas amigas. Era respeitoso e isso sempre me deixou tranquila. Só que de alguns meses pra cá comecei a perceber uma mudança nele. Quando eu dizia, a Vanessa vem aqui hoje, ele respondia apenas, ah, tá bom. Parecia, sabe, Gleice, sem vontade, parecia estranho aquilo. Nos aniversários dos nossos filhos, ele começou a ficar distante quando ela chegava. Quando ela chegava para conversar, ele logo encontrava uma desculpa para sair de perto. No começo achei que fosse impressão minha. Depois comecei a perceber que ele realmente evitava qualquer contato. Até que um dia perguntei, Marcos, aconteceu alguma coisa entre vocês? Ele respondeu rapidamente, não. Mas aquele não me convenceu. Os dias passaram e o incômodo dele só aumentava. Quando eu dizia que ia chamar a Vanessa para almoçar, ele mudava de assunto. Quando ela aparecia sem avisar, ele inventava alguma tarefa. Nunca foi grosso, nunca faltou com respeito, mas também passou a não ficar à vontade com a presença dela. Aquilo começou a me incomodar. Pensei que talvez ela tivesse feito algum comentário desagradável, até que uma noite, depois que as crianças dormiram, eu resolvi insistir. Olhei para ele e falei, Marcos, preciso saber a verdade. Você nunca implicou com a Vanessa. O que aconteceu? Ele abaixou a cabeça, ficou alguns segundos em silêncio, respirou fundo e respondeu, eu não queria te contar porque sabia que isso ia te machucar. Meu coração acelerou, Gleice. Naquele instante pensei em 1000 coisas, achei que ela tivesse falado mal de mim, mas a verdade era muito pior. Ele olhou nos meus olhos e disse, a Vanessa deu em cima de mim. Na hora eu ri de nervoso, achei que fosse alguma brincadeira sem graça e eu falei, para Marcos. Eu queria muito que fosse brincadeira. Meu mundo começou a desmoronar. Ele continuou, disse que tudo começou de uma maneira discreta. Primeiro foram elogios exagerados, depois foram cochichos quando eu estava perto, ela querendo conversar com ele. Em um aniversário da família, ela aproveitou o momento em que eu estava ajudando minha mãe na cozinha e ficou sozinha com ele no quintal. Foi ali que ela perguntou se ele tinha vontade de viver uma aventura. Ele respondeu imediatamente que era casado e que amava a esposa. Ela riu e disse que ninguém precisava descobrir. Dias depois pediu o número particular dele. Ele recusou. Então ela começou a escrever pequenos bilhetes, colocava dentro da caixa de ferramenta dele e jogava pelo vidro do carro dele. Eu interrompi e falei, bilhetes? Ele levantou e foi até o guarda-roupa, abriu uma caixa antiga e colocou alguns papéis dobrados em cima da cama. Minhas mãos tremiam, Gleice. Abri o primeiro e ela dizia que ele era um homem muito bonito, que eu não precisava saber, que bastava uma única noite. No segundo, ela dizia que ele estava desperdiçando uma oportunidade. No terceiro, ela perguntava quando ele finalmente teria coragem de ligar para ela. Cada palavra parecia uma facada. Olhei para o meu marido completamente sem reação. Ele segurou a minha mão e falou uma frase que jamais vou esquecer. Guardei tudo porque imaginei que um dia você poderia desconfiar de mim. Preferi guardar cada bilhete para provar que nunca escondi nada de você. Eu comecei a chorar, Gleice, e ele também. Então ele continuou. Carolina, eu amo você. Nunca faria nada para machucar a mulher que está comigo há tantos anos. Você é a mãe dos meus filhos.
Foi você que esteve ao meu lado todo esse tempo quando eu não tinha nada. Crescemos juntos, construímos nossa família juntos. Eu jamais colocaria tudo isso em risco por uma aventura. Depois ele respirou fundo e completou: agora que você já sabe de tudo, eu preciso te pedir uma coisa. Olhei para ele e ele disse: eu não quero mais essa mulher dentro da nossa casa. Ela nunca foi sua amiga. Quem é amiga não tenta destruir uma família. Eu queria que você cortasse qualquer contato com ela. Naquele momento eu senti duas emoções completamente diferentes. A primeira foi um alívio enorme. Meu marido tinha escolhido a nossa família e poderia ter escondido tudo, poderia ter jogado os bilhetes fora, poderia ter alimentado aquela situação, mas preferiu proteger o nosso casamento. A segunda emoção foi uma dor que eu nunca tinha sentido, a dor de perceber que 10 anos de amizade talvez nunca tivesse existido. No dia seguinte mandei uma mensagem para Vanessa dizendo que precisava conversar. Ela chegou tranquila. Quando sentou no sofá, eu coloquei os bilhetes sobre a mesa. Ela ficou pálida, Gleice. Antes que ela inventasse qualquer desculpa, eu falei: o Marcos me contou tudo. Ela tentou dizer que era uma brincadeira, depois disse que estava carente e em seguida afirmou que nunca imaginou que ele mostraria os bilhetes. Foi aí que percebi que ela nunca esteve arrependida. Ela apenas acreditava que jamais seria descoberta. Levantei da cadeira, olhei para ela pela última vez e disse: você não traiu só a minha confiança, você tentou destruir a minha família. Quem faz isso nunca foi uma amiga de verdade. Ela começou a chorar, tentou pedir perdão, tentou dizer que nossa amizade era muito maior do que aquele erro, mas para mim, Gleice, já era tarde. Abri a porta e falei: nunca mais procure por mim, nunca mais chegue perto do meu marido, nunca mais se aproxime dos meus filhos, fique longe da minha família. Ela saiu sem dizer mais nada, nunca mais nos falamos. Em meio a tudo isso, Gleice, descobri que escolhi o homem certo para construir uma família, porque fidelidade não é apenas não trair, é proteger quem você ama, mesmo quando ninguém está olhando. Gleice, esse foi o meu relato, obrigada pelo espaço. Mulher, levanta a mão pro céu, porque assim, não é qualquer homem não, tá? Não é qualquer homem que faz isso não. Menina, sempre a gente vê relato aqui, é justamente do homem sacaneando a mulher. Mas deixa aqui a sua opinião, o seu comentário. Muito obrigada e até o próximo relato.